A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando um pouquinho em cima da hora, mas não podia eu deixar de trazer a minha pequena e humilde colaboração para todos vocês que militam na área do ensino da igreja. Queremos ver uma escola dominical forte e abençoada. Vamos hoje estudar a lição de número 5 com o seguinte tema: a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo está em Lucas capítulo 1, verso 31, que diz: Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 1, 26 a 33 e versos 39 a 45. O ser humano não é produto de uma evolução ou de uma mera adaptação ao meio ambiente. Não passou por qualquer mutação ou transformação, mas foi planejado e criado da forma como conhecemos, pela mente infinita de Deus. Primeiro, Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Deus manipulou os elementos químicos que se encontravam na terra, formando cada parte do corpo humano. A sabedoria divina combinou os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e as demais substâncias para compor o corpo humano, combinando-os de maneira jamais compreendida pela mente humana. Após a formação do corpo, Deus infundiu nele o fôlego da vida, composto pela alma e pelo espírito, elementos que constituem o homem interior. Dessa maneira, o primeiro ser humano foi formado diretamente pela mão do Criador. Dentro do plano de Deus, os próximos seres humanos seriam gerados pelos seus pais biológicos, aumentando ainda mais a complexidade da existência humana como um verdadeiro milagre divino. Hoje, a embriologia e o estudo da genética têm informações sobre a formação do ser humano no ventre da mãe, a partir da união dos gametas masculino e feminino, sem, contudo, dar qualquer explicação sobre o mistério da vida. E, neste ponto, todo conhecimento humano é obrigado a cessar as suas conjecturas e curvar perante a revelação divina, visto que o conhecimento sobre a origem do homem pertence ao domínio da fé e só pode ser explicado pela palavra de Deus. Davi reconheceu a grandeza da criação de Deus em sua própria vida, quando relatou sobre a formação do embrião, ainda no ventre da mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versos 14 ao 16. De acordo com a observação do salmista, cada criança que nasce neste mundo é gerada pelo poder de Deus. Diante disso, o cristão deve valorizar ainda mais o milagre da vida, zelando e preservando o seu viver para a glória de Deus. Quanto ao aborto, este não tem nada a ver com os programas de saúde pública da mulher, nem com seu bem-estar pessoal. Ao contrário, trata-se da morte intencional de uma vida humana inocente com danos físicos à mãe. É claro que estamos falando do aborto intencional, porque o aborto espontâneo poderá acontecer e ele não será de responsabilidade pessoal da mãe, porque ele não foi planejado. O aborto fere a saúde mental e emocional da mulher, causando perturbações psicológicas e confusão familiar.
Além disso, o aborto desumaniza o nascituro e ofende a sacralidade da vida humana. Um feto não é um amontoado de células, nem um problema de saúde que deve ser eliminado em uma clínica. Desde o momento da concepção, a vida humana é dotada por Deus de dignidade e valor inalienável. Nenhum ser humano tem o direito de tocar na vida humana que Deus criou para o seu louvor e para a sua glória. Ponto de número 1, a concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Lucas nos dá as primeiras informações sobre a encarnação de Cristo a partir do anúncio do anjo Gabriel. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus, Lucas 1,31. Sua concepção seria então sobrenatural, ou seja, sem a participação de pai humano. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Maria não teve dúvidas e não pediu sinal algum, mas o anjo lhe falou sobre a gravidez de Isabel, como um incentivo à sua fé. Ele disse, a tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas foi preparando o mundo para receber e crer no milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Lucas 1,36. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. A bênção do nascimento. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, Salmo 127, verso 3. A Bíblia deixa bem claro que a geração de filhos acontece como uma recompensa divina. Deus dotou o ser humano com a capacidade da procriação e deu-lhe o direito de participar do mistério da vida. Não é possível entender todo o processo, porém sabemos que Deus atribui relevância à gestação e sacralidade à vida desde o útero materno. Isabel trazia João em seu ventre e Maria portava o Filho de Deus, o Rei Eterno. Ambos tinham missões pré-designadas por Deus antes de suas concepções. Ponto de número 2, a cultura da morte, o projeto ideológico. O termo cultura da morte está sendo usado para se referir à crescente naturalidade com que os governos e a sociedade estão propondo e praticando a relativização e o enfraquecimento do respeito pela vida humana. Vem acontecendo ataques sistemáticos contra grupos específicos de seres humanos, seja por meio de guerras abertas, seja por meio do aborto, da eutanásia, do suicídio assistido e até do infanticídio. O século XX, por exemplo, foi notoriamente marcado pela sombra devastadora de 2 grandes guerras mundiais, de uma vasta quantidade de guerras civis, de milhões de mortos pelo nazismo e pelo comunismo, genocídios contra vários povos como os armênios, ucranianos, cambojanos, ruandeses, indígenas, guerrilhas e regimes ideológicos repressores, tanto da esquerda quanto da direita, terrorismo institucionalizado, ações cada vez mais virulentas de máfias internacionais e poderosas organizações de tráfico de drogas, tráfico de armas e até de seres humanos. Já o século XXI continua estampando o terrível quadro dos campos de refugiados, das perseguições dos governos ditatoriais, dos imigrantes que jamais chegam aos seus destinos, da pobreza e da exclusão de povos indesejáveis porque são pobres e parecem produtivos. Formas mais sutis da cultura da morte penetram nos ambientes acadêmicos para defender uma alegada relatividade da vida humana. Tem surgido, em anos recentes,
até jogos que envolvem crianças, adolescentes e jovens e os levam a flertar com a automutilação e o suicídio. O mais conhecido destes jogos foi o Desafio da Baleia Azul, que surgiu na Rússia e se espalhou pelo mundo afora. Trata-se de um jogo com 50 desafios propostos que induzem os jovens a cometer os suicídios. Algumas investigações apontam que adolescentes são convidados a participar de grupos secretos e, a partir disso, recebem tarefas, sendo que o último desafio é tirar a própria vida. Outra competição macabra é o Desafio do Desodorante, lançada nas redes sociais. No dia 25 de agosto do ano passado, uma criança de 10 anos foi vítima do Desafio do Desodorante em Belo Horizonte. João Vitor Santos chegou a ser atendido pelo SAMU em Belo Horizonte após inalar o aerosol do produto, composto por substâncias químicas como álcool, éter e alumínio. A criança teve um quadro de parada cardiorrespiratória e não resistiu. O que de fato é esse tal de desafio do desodorante? A brincadeira diz o seguinte, que quem conseguir inalar o aerosol por mais tempo é quem ganha. Vale alertar os pais que a competição costuma ser realizada especialmente por crianças e adolescentes, que depois compartilham o conteúdo na internet. O menino João inalou dentro do guarda-roupa aquele produto. Quando o irmão abriu a porta, ele caiu inerte. Disse a sua avó, contando a história ao jornalista, o menino estava já morto. Outro caso parecido ocorreu com uma criança de 7 anos que morreu ao tentar fazer o mesmo desafio em São Bernardo do Campo, São Paulo. A fase de transição entre o universo infantil e o mundo adulto leva o adolescente a enfrentar angústias, incertezas e alguns desafios de afirmação pessoal, identificações ou não identificações com grupos, com momentos de oposição à família, à sociedade, entre outros fatores. Isso pode ser agravado por transtornos mentais, bullying, desagregação familiar, violência, abuso de substâncias ilícitas e outras vulnerabilidades às quais os adolescentes podem estar sujeitos. É, portanto, um período sensível no qual a família tem dificuldade em lidar com as mudanças e atitudes do adolescente. Conforme notava Durkheim, a erosão das estruturas primárias da sociedade, em especial a família, torna o suicídio corriqueiro, normal e agora divertido. Não é casual que a família venha sendo alvo predileto de uma vasta e arraigada guerra ideológica, determinada a relativizar ao extremo o seu conceito e conteúdo. Assim como as árvores sem raízes, as pessoas sem identidade podem ser controladas com bem menos esforços. E este é o objetivo prático dos promotores da cultura da morte, que estão por aí, querendo se divertir com a desgraça alheia e, no fim último, com a própria morte, e principalmente daqueles menos avisados, menos experientes. O direito sobre o corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não devemos prestar nenhum culto ao corpo, é claro, nem à estética, como o mundo vem fazendo. Todavia, não podemos também desprezá-lo, submetendo o corpo a torturas, dilacerações, flagelos, como se ele fosse algo mau. O nosso corpo deve glorificar a Deus. Se o destruirmos, Deus nos destruirá. 1 Coríntios 3, 17. O Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço da redenção do nosso corpo na cruz do Calvário. Fomos comprados por um bom preço e precisamos glorificar a Deus em nosso corpo. Não temos mais o direito de apresentar os membros do nosso corpo ao pecado. Nossos olhos devem ser puros, nossos corações devem ser limpos, nossos pés devem caminhar por veredas direitas e nossas mãos devem fazer o bem. Muitas pessoas prejudicam o seu corpo
comendo mal, se intoxicando com drogas destruidoras. Outras usam o corpo para fins egoístas e impuros, como a prostituição. Não podemos cometer tais erros. Se formos mordomos infiéis do nosso corpo, colheremos os resultados trágicos das doenças ou do encurtamento da vida. Então a pergunta é essa: como você está usando o corpo que Deus te deu? Ele faz parte da sua vida sagrada. Você tem sido um bom mordomo, fiel, cuidando deste valioso bem? A prática do aborto. O aborto é uma intervenção agressiva e criminosa, com a finalidade de interromper a vida do embrião ou do feto no ventre materno. É o ato de fazer parar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. O aborto pode ocorrer de forma não intencional ou intencional ou provocado. O aborto não intencional é aquele que ocorre naturalmente, sem que seja provocado pela mulher. Essa situação é relativamente comum, ocorrendo em cerca de 10 a 25% das gestações. Em alguns casos, o abortamento ocorre antes mesmo da mulher saber de sua gravidez. Já o aborto intencional acontece pela decisão da própria mulher. Muitas pessoas, ao se depararem com uma gravidez indesejada, optam por utilizar algumas substâncias e medicamentos que visam interromper a gestação. Essas substâncias, muitas vezes vistas como alternativa pela mulher, podem colocar a sua própria vida em risco. Na internet, muitas mulheres encontram receitas e até venda de medicamentos proibidos que garantem a realização do aborto. Entretanto, a grande maioria não sabe os riscos que estas doses inadequadas, esses produtos inadequados podem causar. São relativamente frequentes os casos de mulheres que procuram os hospitais após o uso dessas substâncias, com queixas de vômitos, diarreias, dores no estômago, sangramentos intensos, alterações na respiração e circulação. Em alguns casos, a intoxicação é extremamente grave, levando a mulher até a morte. Desse modo, podemos concluir que a realização de abortamento, quer seja com a ingestão de substâncias ou clinicamente, pode ser extremamente perigoso. Além de ser considerado crime em nosso país, estima-se que mais de 20 mil mulheres morrem anualmente em decorrência de abortos. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Está escrito: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Êxodo 21, verso 22 e 23. Quem mata um embrião ou feto comete um crime. Desonra a dignidade humana e a sacralidade da vida. Ao contrário da crença popular de hoje, o aborto não é um ato neutro, é um pecado que destrói o que Deus criou. No Brasil, o aborto é considerado crime e pode ter pena de detenção tanto para a gestante que pratica em si mesmo, como para terceiros que realizam o procedimento. Em algumas situações, no entanto, o abortamento pode ser realizado sendo permitido por lei. Por exemplo, os casos que pode se fazer o aborto. Primeiro, quando a gestação é decorrente de um estupro. Segundo, quando a gestação põe em risco a vida da mulher. E terceiro, quando o feto é anencéfalo, ou seja, todas as funções do cérebro do bebê estão comprometidas. Então, como cristãos, mesmo sabendo dessas concessões, devemos ter muito cuidado quanto à preservação da vida. Devemos viver de maneira diferente que o mundo quer que vivamos e devemos respeitar o mandamento que ordena: não matarás. Ponto de número 3, a sacralidade da vida. A vida é inviolável.
A Constituição brasileira declara no artigo 5º que o direito à vida é inviolável. O Código Civil diz que os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção, artigo 2º. De rigor, a Constituição não fala em direito inviolável à vida em relação à pessoa humana, mas ao ser humano, ou seja, desde a concepção. Portanto, o valor da vida é absoluto, deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. 1 Samuel 2,6. O conceito bíblico de que o homem é uma criatura especial, feito à imagem de Deus, diferente de todas as demais formas de vida e que possui uma alma imortal, tem sido substituído pelo conceito humanista do evolucionismo, que vê o homem simplesmente como uma espécie a mais, o Homo sapiens, sem nada que realmente o faça distinto das demais espécies. A vida humana perdeu o valor. O direito de continuar existindo não é mais determinado pelo alto valor do homem, por ser feito à imagem de Deus, mas por fatores financeiros, sociológicos e de conveniência pessoal, geralmente utilitaristas e egoístas. O começo da vida. Muitos que são a favor do aborto argumentam que o embrião e depois o feto só se tornam um ser humano após determinado período de gestação, antes do qual abortar não seria assassinato. Por exemplo, o aborto é permitido na Inglaterra até 7 meses de gestação. Em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou uma lei permitindo o aborto, argumentando que uma criança não nascida não é uma pessoa no sentido pleno do termo e, portanto, não tem direito constitucional à vida, liberdade e propriedades. Entretanto, muitos biólogos, geneticistas e médicos concordam que a vida biológica se inicia desde a concepção. As Escrituras também confirmam este conceito, ensinando que Deus considera sagrada a vida da criança que ainda não nasceu, que está lá no útero, que está ainda na fase de embrião ou de feto. O Senhor disse para Jeremias: antes que te formasses no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias 1,5. Não é difícil de ver que a Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se originam simultaneamente na concepção. De acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula, chamada zigoto, é um ser humano com identidade própria. Mesmo sendo unicelular, é detentor e executor do seu programa genético. Já possui todas as características pessoais de um ser humano adulto, como, por exemplo, já possui sexo, grupo sanguíneo, cor de pele, cor de olhos e etc. E até mesmo eventuais patologias genéticas de manifestações futuras. Se, quando é constituído de uma só célula, ele já possui toda essa individualidade biológica pré-determinada, o mesmo pode ser dito em todas as fases que se sucedem e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade ou decisão humana. Um dos momentos mais emocionantes e inspiradores do Evangelho acontece quando Maria visita Isabel, a mãe de João Batista. As duas mulheres estão grávidas. Quando Isabel ouviu Maria chegando, o bebê em seu ventre saltou de alegria. Prova clara de que o bebê em gestação, mesmo em sua fase embrionária ou fetal, já possui potencialmente sentimentos e reações de um ser humano integral. Na opinião dos abortistas, Isabel tinha o direito de dizer não à vida que crescia dentro do seu útero. Ela tinha o direito de exercer seu arbítrio e liberdade para exterminar a alegria que carregava dentro de si. Mas nada disso a Bíblia tolera, esse desrespeito ao desígnio de Deus. Se Isabel resolvesse exercer os seus direitos de abortar, de acordo com a lei de vários países, ela estaria matando o maior homem nascido de mulher, o precursor do Messias. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista.
mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, verso 11. Precisamos entender que o plano salvífico reveste a vida humana inteira em graça e glória, desde o momento da concepção até a ressurreição para a vida eterna. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. A posição cristã. É dever da igreja manter uma firme posição profética em duas direções. Primeiro, através de uma conduta santa e irrepreensível, a fim de não abrir brechas para o inimigo. Segundo, através da firme denúncia do pecado por meio de pregações, de ensinos, através das redes sociais, nas literaturas e outros meios de comunicação. A igreja tem que cumprir a sua missão como uma voz profética, porta-voz da vontade de Deus na terra. A pregação essencialmente bíblica sempre foi e sempre será o brado do Espírito Santo contra as leis injustas e os comportamentos levianos. Lamentavelmente, em muitos lugares, a igreja tem se transformado em uma espécie de clube social religioso, onde homens e mulheres afluem nos fins de semana para exibirem as suas roupas caras de última moda. Mas isso está errado, essa não é a missão da igreja. É preciso avisar as pessoas que a igreja é um lugar onde deve prevalecer a comunhão e a adoração a Deus, a decência, a pureza e o temor. E acima de tudo, que a igreja seja porta-voz da mensagem de Deus para este mundo. Se a igreja não tiver uma postura firme quanto à valorização do ser humano, ela perderá sua relevância para uma sociedade que já está grandemente decaída, em extremo. Mas vamos para a conclusão desta lição. Primeiro, a vida humana é sagrada. Segundo, o ser humano deve ser protegido e valorizado desde a sua concepção. Terceiro, a interrupção da vida, em qualquer fase da gravidez, é uma agressão ao direito inviolável de nascer, de viver. Seja a pessoa introvertida, faladora, feliz ou preocupada, enfim, toda a pessoa, cada pessoa, é criada à imagem de Deus, é alguém por quem Cristo morreu e tornou a viver, alguém em quem o Espírito Santo quer despertar a esperança da vida eterna. Cada pessoa precisa ser vista não somente à luz do passado ou do presente, mas especialmente à luz do porvir. Somente através dos olhos da fé é que podemos ver aquilo que Deus quer que cada pessoa se torne. O enorme privilégio de existir vem sempre acompanhado da responsabilidade de compreender o enorme mistério da existência. Quando somos gerados pelos nossos pais, dá-se o início à grande jornada da vida física, moral e espiritual. Quando somos gerados de novo, por meio da fé em Cristo Jesus, damos início à grande jornada da vida eterna. Só compreendemos quem somos, porque estamos aqui e para onde estamos indo, quando compreendemos a obra de Cristo na cruz. Ele é a origem, a sustentação e o alvo final de nossa existência. Conforme escreveu o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versos 4, 9, 11, 12 e 13. Assim, que Deus nos ajude, nos abençoe a cumprir a nossa missão, proclamando esta revelação divina de que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, deve ser protegido, a sua vida é sagrada, desde a sua concepção até o dia da sua ressurreição. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus.
Amém.